Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio do HF Produtos e como vocês sabem muito bem, a gente sempre mostra os melhores produtos do planeta. Bom pessoal, uma coisa que eu trouxe aqui para vocês que eu acho bem legal, que eu acredito que muitos iriam estar se perguntando: Fábio, e aí, o que você acha da diferença entre o Mizuno Prophecy 6 e o Mizuno Prophecy 7? O que eles têm em comum e também o que eles têm de diferente? Qual é a sua opinião sobre isso? E para você, o Mizuno Prophecy 7 é o mais do mesmo? Ou existe algo realmente de diferente entre o primeiro Mizuno e o último Mizuno criado, ou os Mizunos intermediários criados durante toda a geração da profecia, e se realmente existe um Mizuno ou outro melhor, ou que algum tenham influenciado na geração de, digamos assim, de continuação da marca Mizuno. Bom, eu gostaria de mostrar agora aqui para vocês, tá? Nós temos aqui o Mizuno Prophecy 7. Como vocês sabem muito bem, a gente já havia conversado anteriormente sobre os pilares de impacto, que é uma marca registrada da Mizuno. E desse design peculiar que muitos lembram até o Mizuno Prophecy 2. Mas na continuação da profecia, o Mizuno Prophecy 4, ele quebra esse design. Então, mostrando aqui para vocês o Prophecy 6, se a gente fizer um comparativo ou até mesmo querer saber algo sobre o Prophecy 6, que realmente muitos podem pensar: não, Fábio, o Mizuno Prophecy 6 e o Prophecy 7 tem muitas semelhanças. Sim, ele pode ser semelhante, mas tem algumas peculiaridades, como, se vocês viram aqui, acompanhem comigo, essa parte aqui, olha como esse aqui ele é mais, digamos assim, afunilado. Se você checar agora aqui o Prophecy 6 e vamos olhar o Prophecy 7, ele tem um peito do pé nessa parte aqui mais larga do que o Prophecy 6, apesar que o corpo do Prophecy 7, se a gente botar aqui de lado e checar o Prophecy 6, eles têm uma semelhança de shape, né? Mas a parte dos pilares de impacto são os mesmos. Então, pessoal, é uma peculiaridade interessante sobre a questão entre as proximidades da sequência da profecia do Mizuno Prophecy 6 e do Mizuno Prophecy 7. Então, se a gente vai para uma outra questão sobre um dos primeiros Mizunos, que é o Mizuno Prophecy 2. O design do Mizuno Prophecy 2. Olha a semelhança que nós temos. Eu vou botar aqui. Se vocês olharem mais, ter um olhar mais atento, checa como a linha do Mizuno Prophecy 7 e a Mizuno Prophecy 6. A linhagem deles, que é a linhagem de maior sucesso da Mizuno, segue do Mizuno Prophecy 2. Algumas diferenças ficaram, assim, vamos dizer assim, alguns detalhes, como a linhagem de pano do Mizuno Prophecy 2, que no Mizuno Prophecy 7 e no Mizuno Prophecy 6, eles utilizam pano, mas essa amostra do pano ela não fica tão evidente como a do Mizuno Prophecy 2. Como a gente está mostrando aqui agora. Agora, a questão dos pilares de impacto, elas são hiper mega semelhantes. Se vocês verem, pelo Mizuno Prophecy 7 e aqui o Mizuno Prophecy 6.
Então, você vê essa linhagem do Prophecy 2, Prophecy 6 e Prophecy 7. Se vocês pegam o Prophecy 4, ele tem uma linhagem completamente diferente desse e esse. É uma linhagem que quebra totalmente, apesar que a questão dos pilares de impacto serem uma identidade, tá? Uma identidade da Mizuno. Sendo que, olha que interessante como é diferente esses pilares de impacto do Mizuno 4 para o Mizuno 2, o Mizuno 6 e o Mizuno 7. Ele é mais aberto. Olha aqui, olha. Ele é mais aberto aqui atrás. Vamos ver o 2. Olha como ele é. Olha como já é diferente. Que ele já segue mais o 2, apesar de ser o primeiro, um dos primeiros. Você tem aqui o 4, mas ele segue a linha do 4. Olha aqui. Aqui, ó. Eles seguem a linha do 4. Vou pegar o 7. O último, eles seguem, tá? Eles não seguem a linha do 4, eles seguem a linha do 2, perdão. Tá? Eles seguem a linha do 2. Então, se constata que a linha Mizuno Prophecy 2, apesar da linha do Prophecy 4 aqui ter feito um sucesso muito legal, até pelas questões dessas aberturas aqui de ar e que deixa o tênis mais leve, que na época foi falado que esse era um tênis pesado, e nisso a Mizuno, além de ter feito isso para, tipo, vamos dizer assim, um melhor aproveitamento da passagem do ar, isso também fez com que o tênis ficasse mais leve, porque você tira uma massa muito grande do tênis. Mas os tênis a seguir, como depois do Mizuno Prophecy 2, apesar que veio o Prophecy 4, eles voltaram para esse modelo, porque esse modelo foi um modelo de sucesso. Por isso que você vê os segmentos dos próximos Mizunos, como o Mizuno 6 e o Mizuno 7, aqui, eles fizeram esse semelhante aspecto, sendo que a tecnologia Smooth Rider, que é uma tecnologia que segue toda a linha da Mizuno, ela manteve. Os pilares de impacto manteve, mesmo sendo os shapes tendo algumas peculiaridades, outros sendo assim um pouco mais diferentes, como o do Mizuno 4, tá? Mas o shape continuou parecido com o mais próximo do Mizuno Prophecy 2, que foi realmente. Então a gente constata que o Mizuno Prophecy 2 foi o shape mais, digamos assim, próximo das linhas mais atuais e o shape que mais fez sucesso. Apesar que durante o Mizuno 6 e o Mizuno 7 e o Mizuno 2, o shape às vezes ficou um pouco mais estreito, outros ficaram largos. Essa parte aqui do Mizuno 6, muitas pessoas falam que ele ficou mais estreito e o 7 já está mais largo. E em questão da parte interna, o 7 ficou muito mais confortável do que o 6, o 2 e o 4, apesar que o 2, muitas pessoas acham interessante o 2, tá? Sendo que o 7 ele veio desde a questão para revolucionar, tanto da questão de não ser um tênis estreito e também, digamos assim, também não ser um tênis estreito, né, como eu já tinha falado anteriormente, e mais a questão do conforto, tá? Que muitas pessoas falam, o 6 não é tão confortável quanto o 7. O 7 está lembrando bem o 2, que era mais confortável. Então, muitas pessoas estavam falando sobre essa questão.
Então, pessoal, como eu já havia falado anteriormente, a questão de várias épocas que se passaram Mizuno e existiu, vamos dizer assim, várias mudanças ocorreram dentro da questão mais interna do que externa do calçado. O 4, vamos dizer assim, o Mizuno Prophecy 4 foi, digamos assim, uma tentativa de uma mudança de padrões do Mizuno, no caso da linha Mizuno, e nisso eles voltaram para os Mizunos, no caso o Mizuno 2, tá? Que quando foi feito os próximos Mizuno 6 e o 7, eles voltaram para uma linhagem do Mizuno Prophecy 2, que foi realmente uma linhagem de sucesso da Mizuno. Não só como a questão do shape, como também a questão do solado e os pilares de impacto. Vocês viram no vídeo, como eu tinha mostrado para vocês. Ficou bem semelhante, tá, do Mizuno Prophecy 6 e também o Mizuno Prophecy 7. Tanto que a linhagem do 2, 6 e 7 ficaram praticamente quase iguais. Muitos vão achar que ficaram iguais, outros vão achar que ficaram semelhantes. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses comparativos entre quase todos esses Mizunos, que são os Mizunos que foram mais falados e os que foram os mais queridos do pessoal que curte a linha Prophecy. E é isso aí. Vou ficando por aqui com os melhores produtos do planeta e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.